Graça e paz, amada igreja de Deus. É muito bom, mais uma vez, ter você aqui com a gente. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Essa é a Igreja Batista Boas Novas. Estamos oferecendo esse culto a você, para você abençoar quantas mais vidas puder, melhor. Então, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para vários irmãos aí, seus familiares, do grupo da igreja, para mais vidas serem abençoadas por essas palavras. Que aí na sua casa você continue adorando a Deus, o exaltando em espírito e em verdade, porque Ele é digno de receber toda honra e toda glória. E esse mesmo Deus que os discípulos viram ascender aos céus e reinar com o Pai, um dia Ele voltará como juiz para nos julgar e nos salvar os justos. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer pelo Pai bondoso que Tu és e por ter guardado as nossas vidas, Senhor, por ter nos dado a oportunidade, Senhor, de assistir mais um culto na Tua casa, meu Pai. Abençoa cada pessoa que está no seu lar, Senhor, assistindo, meu Pai, que elas venham sentir fortemente o Teu poder, Senhor, que elas venham abrir o coração e ouvir Tua palavra e que isso venha transformar ela, que ela não venha ser mais a mesma, mas que a cada dia que passe ela venha ser transformada pelo Teu amor, meu Pai. Nós te agradecemos por tudo, meu Pai, que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia, Senhor, de respirar e de estar em Tua presença, meu Pai. Continua abençoando, Senhor, com os louvores que serão entoados, Senhor, e com a pregação que será pregada aqui, meu Pai, nesta noite. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
se assentar sobre o trono do céu. Santo, 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 és tu todo-poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sobre trovão, luzes louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 és todo-poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus todo-poderoso, que era e há de vir. Se vai vir com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Santo, 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 és todo-poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Nós te louvamos, Senhor. Bendito seja o teu nome nesta hora, tua misericórdia, bondade e graça. Nós, ó Deus, reunimos espiritualmente, apesar de distantes uns dos outros, para te agradecer, Senhor. Sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor vela por nossas almas. Vivemos dias difíceis, porém a tua palavra diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Receba, Deus, nossa adoração, nosso culto, nossos cânticos que foram entoados nesta noite. Teu nome seja glorificado através, ó Deus, da pregação de tua palavra. Nos ensina, nos instrui, abre a nossa mente, desenha os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Que
E o Senhor receba toda a glória e honra neste momento. Em nome e para a glória de Cristo. Amém. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nós nos sentimos gratos ao Senhor por estarmos sobrevivendo a essa tempestade e de pé na presença do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos e com todos vocês uma palavra profética da parte de Deus. Gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24. Nós estaremos fazendo uma leitura a partir do versículo 1 até o versículo de número 31. A palavra do Senhor claramente nos informa o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente,
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Deus seja louvado pela sua palavra. Amém. Quando não apenas a nossa história de vida pessoal, mas a do mundo inteiro é ameaçada, nos sentimos impotentes, nos sentimos temerosos. Esse vírus que nos rodeia é uma realidade persistente. E eu digo a todos vocês que é quase inacreditável a gente constatar que um ente microbiológico seja capaz de causar um estrago tão grande no mundo inteiro. Seja capaz de desestabilizar a economia, abalar a assistência hospitalar, confundir a política, privar a religião, reprimir a nossa liberdade social, trancafiar famílias e fragilizar as emoções de muita gente. Porque pessoas estão emocionalmente suscetíveis, abaladas, fragilizadas. Esse perigo real e imediato tornou-se um terreno fértil para preocupações, para ansiedade, para especulações. A chegada tão repentina dessa pandemia, que continua assolando as nações, provoca em cada um de nós questionamentos. E muitos desses questionamentos apontam para o fim. Este cenário nos incita a perceber a imensidão de nossa fragilidade, a grandeza de nossa pequenez, do término de nós mesmos, de que basta um toque sutil, bem sutil e repentino do desconhecido para pôr um fim à nossa ilusão humana de que tudo está sob o controle de nossas próprias mãos. E de fato não está. Há poderes além de nós que influenciam o nosso rumo, o nosso destino, o nosso amanhã. Por isso este cenário também é propício para nós repensarmos a nossa filosofia da história. Para onde caminhamos? Para onde caminha a história e por quê? Qual será o destino da raça humana? As perguntas basilares da filosofia: quem sou? De onde vim? Para onde vou? São interrogações que surgem em momentos como este, especialmente para onde nós estamos indo. Diante dessa epidemia, será que ela vai estraçalhar o nosso sonho de uma vida normal? O mundo caminha desesperadamente para um fim nebuloso e irracional. Mesmo que a passos lentos, o destino da humanidade será a extinção por forças inerentes da natureza. A própria terra, por si mesma, engolirá os seus habitantes. Embora coisas ruins aconteçam e continuem a acontecer,
A resposta do cristianismo e da nossa fé é um categórico não. O cristianismo afirma que há um Deus sábio e todo-poderoso que controla o destino do universo e da raça humana. Este Deus é Senhor, Criador, sustentador e governador de todas as coisas. Tudo se originou nele e tudo voltará para ele. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nesse caso, como cristãos, nós precisamos revisitar o panorama profético da palavra de Deus, na busca por respostas ao porquê a humanidade passa por situações assim como nós estamos passando, e qual o sentido de tudo isso, tanto no nível mundial quanto no nível pessoal. E agora eu chego ao texto. As previsões dadas por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos no Monte das Oliveiras são um norte para todos nós nesses dias nebulosos. Elas nos revelam os sinais do fim do mundo e da volta de Jesus. E também nos ajudam a nos situarmos melhor no drama profético. Chamo sua atenção para o versos 1 e 2 do texto que nós lemos. Diz que Jesus saiu do templo e ia se retirando, quando seus discípulos se aproximaram e fizeram grandes elogios àquela construção magnífica. E a resposta do Senhor Jesus foi: não vedes tudo isso? Eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A visão de Cristo da queda de Jerusalém foi o ponto de partida para os discípulos dialogarem com o Senhor acerca de tempos finais. E aqui nós identificamos sentimentos opostos. Os sentimentos dos discípulos é de admiração, mas os sentimentos do nosso Salvador Jesus é de lamento. Porque Jesus, como profeta de Deus, viu descortinada a história, via o amanhã, enquanto os discípulos, como nós, pessoas normais, fragilizadas por nosso próprio entendimento limitado, conseguimos enxergar principalmente o imediato. E os discípulos veem aquela construção, o belíssimo templo de Herodes, que durou 46 anos para ser construído, mas que de repente recebem a informação do Senhor de que em pouco tempo seria completamente devastado. As palavras do Senhor instigaram a curiosidade dos apóstolos, porque se aquele templo haveria de ser destruído, não era uma construção qualquer, mas era o templo de Deus, era o centro da religião judaica, era o local do sacrifício, do sacerdócio, da intermediação dos sacerdotes entre as pessoas, para que elas pudessem chegar a Deus. Por isso, os discípulos notam que essas palavras de Jesus têm implicações muito mais além do que simplesmente a queda física de uma construção que durou tanto tempo para ser feita. Por isso, quando eles chegam no Monte das Oliveiras, eles fazem 3 perguntas pertinentes. E essas perguntas são pertinentes para nós também, do tempo que nós vivemos. Primeiro, eles perguntam quando a destruição do templo aconteceria. Que sinal, a segunda pergunta, haverá da vinda do Senhor? E a terceira pergunta, que sinal haverá da vinda do fim do mundo? A resposta do Senhor se traduz numa série de previsões. E eu gostaria de que, a partir de então, possamos fazer uma avaliação de todo esse texto de modo solene, respeitável e também consciente
sem sensacionalismo, sem infantilidades, mas deixando que as palavras do Senhor falem por si mesmas. Jesus fala de uma série de previsões, e essas previsões são sinais, que podemos analisar em 3 categorias. Se são sinais, são indícios, são demonstrações, são representações previstas daquilo que realmente haverá de se consumar e que, portanto, precisam estar bem nitidamente compreendidas por nossa fé e por nossa mente. Em primeiro lugar, a primeira categoria de sinais que nós identificamos são sinais iniciais, que são antecipatórios e repetitivos do transcorrer da história, os quais requerem a nossa atenção e vigilância, mas sem exageros. Notaremos que estes sinais, eles antecipam a uma longa distância temporal do fim do mundo. E eles vêm se repetindo ao longo da história. Estão nos versos 4 até o versículo 14. O primeiro sinal é o falso messianismo. Os versos 4 e 5, Jesus diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse falso messianismo teve um cumprimento bem próximo dessas palavras do Senhor, já no dia dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 36, nós já encontramos uma figura histórica chamada Teudas, surgindo no cenário da vida da igreja primitiva, daqueles tempos do judaísmo, como um pretendente a Messias. O historiador do primeiro século, Flávio Josefo, também menciona vários outros supostos cristos que surgiram no meio de Israel. E ao longo da história, muitas pessoas e figuras se posicionando como cristos, umas com um poder de sedução mais forte, outras, de modo até mesmo irrisório, apareceram no cenário, afirmando serem o Cristo. E esse falso messianismo, obviamente, ele pressupõe a falsa religião, o engano religioso, que se sobressai no mundo e que surge no meio da igreja, como aconteceu desde o princípio. Temos relatos na história da igreja de heresias que surgiram. Paulo repreendeu heresias e falsos ensinamentos religiosos em sua própria época, acerca da ressurreição, por exemplo, quando Himeneu e Alexandre começaram a informar que a ressurreição já havia sido realizada, já havia acontecido de um modo espiritualizado. Paulo rebate isso. O perigo e o erro dos judaizantes também foi uma ameaça para a igreja. Ao longo da história da igreja, surgiu um movimento chamado gnosticismo, que também trouxe severos problemas para a igreja e que disseminou heresias destruidoras no seio da igreja. Tudo isso são falsos profetismos, falsos messianismos, falsa religião. Isto é um sinal dos tempos, que vem acontecendo ao longo da história. Segundo lugar, nós encontramos nos versos 6 e verso 7, o Senhor dizendo, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Jesus afirma categoricamente que haverá conflitos bélicos, conflitos armados, de variadas intensidades e de variadas expressões geográficas. E isso vem se consumando ao longo da história. Nos dias do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, houve muitos levantes,
até que finalmente eclodiu a revolta judaica no ano 67 da era cristã, que foi uma guerra no meio do povo de Israel, dos judeus, que desencadeou o cumprimento da profecia de Jesus no verso 2 do capítulo 24, quando ele fala da destruição do templo de Jerusalém. E desde esse tempo em diante, desde essa época em diante, das palavras do Senhor, muitos e variados conflitos aconteceram na história da humanidade. Desde sempre, a história do mundo tem sido escrita com sangue. As primeiras e segunda guerras mundiais, que foram as mais expressivas até o dia de hoje, são nitidamente uma lembrança, uma memória de que as palavras do Senhor têm um poder de cumprimento perfeito e detalhado. Esses dois conflitos mundiais arrasaram, destruíram, acabaram com milhares de sonhos e milhares de vidas. Outros conflitos menores, mas que não deixaram de ser expressivos na história, aconteceram. A Guerra do Vietnã, o conflito posterior à queda das duas torres nos Estados Unidos contra o Oriente Médio. Todos esses conflitos vêm convergir para a realidade das palavras de Jesus. E se isso vem acontecendo na história, não é incoerência nem imprudência nos resguardarmos, nos guardarmos do fato, ou nos assegurarmos do fato de que conflitos e guerras posteriores poderão sim acontecer. E, quem sabe, até mesmo uma terceira guerra mundial que venha envolver praticamente todas as nações do mundo. É o que nós não desejamos, mas é o que o cenário profético de Jesus pode sim apontar. Todos esses conflitos são um lembrete para nós de que as nações convivem sob o véu da paz armada. E é um sinal. O terceiro sinal está no verso 6. A parte B. Verso 7, perdão, a parte B. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. No final dos anos 40, ou seja, aproximadamente 10 anos depois dessas palavras do Senhor, uma fome vultosa, de proporções terríveis, caiu sobre partes do Império Romano e de toda a Judéia. Esta fome instigou a igreja, as igrejas gentias, a ajudarem as igrejas da Judéia, porque na terra de Israel foi o lugar mais afetado por essa crise de alimentos tão grande e tão preocupante. E nós entendemos que essas fomes, ao longo dos tempos, e que hoje existe também, porque muitas pessoas, por causa das desigualdades sociais, por causa das condições de determinados países, condições essas do ponto de vista econômico, sofrem fome e escassez de alimento, e pessoas morrem aos montes nos dias de hoje de fome. Abalos gerados por uma crise econômica podem incluem o desemprego, a fome e o crescimento da miséria. Jesus disse: haverá fomes em vários lugares. Desde seu tempo até os dias de hoje, isso vem acontecendo. Também somos chamados para atentarmos para outros sinais que o Senhor fala. Porque Ele fala de fomes e fala de terremotos em vários lugares. Terremotos e desastres naturais são realidades que nós temos percebido
visto tanto na história quanto em dias próximos aos nossos. No início dos anos 60 depois de Cristo, as cidades de Pompeia e de Laodiceia sofreram terremotos devastadores. Centenas de vidas pereceram, mostrando que as palavras do Senhor tinham um efeito imediato, além de um efeito bem mais posterior. Na história humana, o terremoto de maior magnitude já registrado no mundo ocorreu no Chile em 1960, século XX. Os tremores provocaram a morte de 2.000 pessoas e 2 milhões de pessoas ficaram feridas. E o tremor também chegou a provocar erupções vulcânicas pela região. Recentemente, neste ano mesmo de 2020, na Indonésia, o vulcão Anak Krakatoa entrou em erupção. Suas cinzas e a coluna de fumaça alcançaram 500 metros de altura. No ano de 2018, ele já havia explodido uma vez e desencadeado um tsunami que matou 281 pessoas. Ou seja, Jesus pronunciou que a própria terra e a própria natureza gemeriam com gemidos expressivos antes do fim, antes do seu retorno. Além dessas expressões da natureza, nós encontramos também algo mais que o Senhor falou, que não é citado por Mateus em seu texto, mas que é citado por Lucas, no capítulo 21, verso 11, no seu relato sobre esse sermão profético do Senhor. Ele fala de epidemias. Elas vêm ocorrendo no mundo há séculos. Epidemias, pestes, pragas, são sinônimos do ponto de vista bíblico para essas investidas microbiológicas de doenças que atingem milhões. E elas vêm ocorrendo ao longo dos séculos. A peste negra do século XIV dizimou 50 milhões de pessoas, a essa estimativa de alguns autores, no período da Idade Média. Era uma doença terrível que deixava manchas negras na pele, mas também era conhecida como peste bubônica. A cólera, no início do século XIX, matou centenas de milhares. E a gripe espanhola eliminou 20 milhões de pessoas no início do século XX. Hoje, nós estamos lidando com um novo tipo de vírus, Covid-19. E esse vírus, inovador, diferente do que se tem conhecido na medicina, instiga uma busca frenética por encontrar uma vacina ou uma solução capaz de dizimá-lo e proteger mais a vida das pessoas. É nitidamente real o fato de que esse acontecimento, a chegada desse vírus no mundo, é nitidamente uma prova e um sinal da volta do Senhor. Há uma nota de esperança. A humanidade sobreviveu a outras epidemias. Nós vamos sobreviver a esta também. Mas isso não nos isenta de perceber que as ocorrências relatadas pelo Senhor vêm paulatinamente se tornando uma realidade premente dentro da nossa própria geração.
Jesus fala mais de alguns outros sinais. Ele fala sobre perseguição religiosa. No verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. A igreja primitiva sofreu perseguições, houve martírios. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo foram martirizados em Roma, já no primeiro século. Durante o transcorrer da história, a igreja sofreu severas perseguições. Anabatistas, huguenotes, puritanos foram perseguidos e massacrados durante os séculos 16 e 17. Missionários, nos dias de hoje, são martirizados em países onde o cristianismo é proibido. Essas questões são um cumprimento da palavra profética do Senhor. A perseguição religiosa, ela existe e ela se intensificará à medida que a história for prosseguindo no mundo. Jesus também alertou para os escândalos. Está no verso 10, veja em sua Bíblia. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Judas Iscariotes foi um escândalo para o círculo dos 12 apóstolos. Ele traiu o Salvador. Hoje, nós somos acometidos e bombardeados por notícias escandalosas que traem a boa causa do Evangelho de Cristo. Muitos não creem por causa da hipocrisia religiosa que se espalha pelo mundo como um vírus mortal. Em outra passagem, Jesus disse: é mistério que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. E quando ele diz é mistério que haja escândalos, é porque isso há de acontecer no transcorrer da história humana. Nesse caso, de modo nenhum, esse escândalo desmerece a autenticidade do Evangelho e da palavra do Reino de Deus. Pelo contrário, ele só vem a somar ainda mais a realidade de que as palavras do Senhor são verdadeiras. Do verso 11, nós somos chamados a atenção do Senhor pelo problema do falso profetismo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Note nitidamente essas palavras do Senhor: levantar-se-ão muitos e enganarão a muitos. Ou seja, a proliferação da falsidade ou da falsificação das palavras do Evangelho serão em grande escala no final dos dias. Ora, o poder de sedução dos falsos profetas é grande e engana facilmente. Eles negociam a verdade do Evangelho a troco de benefícios pessoais. Nos dias de hoje, vivemos um falso profetismo dentro da própria comunidade cristã evangélica. Ou, para ser mais preciso, o neopentecostalismo tem se espalhado e enganado muitas pessoas. Estes falsos profetas são mercadores da fé. Transformam o templo num mercado, o evangelho num produto, o púlpito num balcão, a igreja numa clientela, e vendem curas e promessas de prosperidade financeira. Eles sabem que o coração caído do homem prefere saúde, riqueza e bem-estar ao arrependimento, à conversão e à renúncia. Eles também se aproveitam da suscetibilidade emocional das pessoas, sugestionando a cada uma delas. Jesus está alertando os apóstolos para o fato de que esses falsos profetas não são tão facilmente perceptíveis. Por muitas vezes, a capacidade e a habilidade de seduzir deles é tão grande que chegará um tempo em que eles quase conseguirão enganar os próprios eleitos. Por isso Jesus os alerta dizendo:
e enganarão a muitos. Esses são os nossos dias. No verso 12, o Senhor nos aponta ainda para uma multiplicação da maldade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Haverá, em outras palavras, um crescimento da maldade. O mal insensibiliza. Por isso ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É fácil ser bom quando tudo vai bem. Mas quando o pecado é incentivado e se espalha, o amor tende a esfriar no coração. Quando o pecado é liberado e ensinado como algo normal, como algo aceitável, qualquer prática da verdade e pureza moral se torna vilã, e isso desmotiva o justo. Nós vivemos numa geração cada vez mais descomprometida com a boa moral, com a boa ética cristã. A libertinagem, a promiscuidade, aquilo que é mal é tido por bom, e aquilo que é bom é tido por suspeito. O mal cresce no mundo, e a maldade, a iniquidade, a falta de compromisso com as coisas certas, corretas, verdadeiras, do ponto de vista de Deus, tem gerado um mundo cada vez pior, cada vez mais distante de Deus. E a tendência no cenário profético das palavras do Senhor é que as coisas piorem. O mal crescerá por causa disso. Muitos terão o seu coração esfriado para o amor, para as virtudes. Naturalmente, isso leva a um gigante terrível, que já se expressa, que já aparece no mundo de hoje, e que também crescerá no amanhã. Falo da apostasia. O versículo 13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, muitos abandonam a fé e a abandonarão. Aquele que não persevera, naturalmente se torna apóstata, ou seja, alguém que se rebela contra a verdade do Evangelho e que deixa Deus de lado. Paulo já viveu isso em seu tempo. Ele fala de Demas, que era o seu companheiro, e diz que Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Quem dera apenas um Demas existisse no mundo ou na história da igreja. Muitos abandonaram, muitos apostataram, muitos deixaram a fé. E a intensificação do mal no mundo, com certeza levará muitas pessoas, muitos fiéis, muitos crentes, muitos daqueles que creem, a deixar de lado, a abandonar a fé e as verdades cristãs, trocando-a por outras ideias, ideologias e filosofias humanas e por vezes até mesmo diabólicas. Note que o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim. Isso pode indicar tanto o fim do mundo para aqueles que estiverem vivendo os dias finais, quanto o fim da própria vida. O Senhor atenta para os discípulos e lhes diz: permaneçam firmes, porque no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará e a apostasia predominará. No fim do versículo 11, no versículo 14, Jesus diz: e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. O outro sinal que o Senhor nos aponta, que o Senhor nos fala, é o da evangelização mundial. É interessante notar, ao longo da história da igreja, que o cristianismo, nos dias de Pedro e Paulo, alcançou quase o mundo romano inteiro.
Paulo falou aos Colossenses, no capítulo 1, verso 6, que o Evangelho chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Ou seja, à medida que a igreja vai evangelizando, pregando a palavra e a semente do reino de Deus vai se espalhando, aproxima-se o fim. As missões modernas, durante o século XVIII, por exemplo, muito fizeram pelos povos não alcançados. E implantou a semente do evangelho, do cristianismo, em lugares bem distantes. E à medida que a igreja desperta para a obra de missões, o evangelho vem sendo pregado no mundo, de um jeito ou de outro. Não há dúvidas quanto a isso. A nossa era de tecnologia, de comunicação imediata, tem facilitado a disseminação do cristianismo, como nunca antes na história da igreja. Quero chamar sua atenção para este fato, no qual o Senhor diz: então virá o fim. O que indica que o avanço do Evangelho, a chegada do Evangelho em outras nações, em povos distantes, dentro do nosso tempo e em tempos posteriores, são um indício claro de que o Senhor e o fim dos tempos estão chegando, estão perto. Falo também sobre a questão da queda de Jerusalém. Em Lucas, no capítulo 21, verso 20 em diante, ele trata disso como sendo uma prova também cabal de que este sinal é um sinal também do retorno do Senhor. Ele narra dizendo: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, Jesus falando, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui é um retrato de Nosso Senhor, de algo que se cumpriu no ano 70 da era cristã. Jesus estava alertando aos seus apóstolos de que a queda do templo de Jerusalém incluiria a destruição da cidade inteira. E isso se cumpriu quando o general romano Tito invadiu a cidade com as legiões romanas e queimou o templo e destruiu toda a cidade. Jesus falou da destruição de Jerusalém como um momento que iniciaria um tempo de cativeiro e de diáspora para os judeus. Note que ele narra dizendo: quando isso estiver acontecendo, fujam para os montes. Os cristãos na época, lembrando-se das palavras do Senhor, fugiram para Pela e se refugiaram para longe, porque se lembraram de que a cidade seria de fato conquistada e arrasada. E deste tempo em diante, Jerusalém foi pisada pelos gentios durante 1900 anos. A cidade foi invadida e desde o ano 70 depois de Cristo até início do século 20, Jerusalém sofreu sob as mãos dos gentios até conseguir a sua independência nacional. Ora, esse cumprimento profético que se deu na história é um sinal da volta do Senhor. Tudo isso que nós vimos até agora vem se cumprindo desde os anos 30, 70 depois de Cristo até os dias de hoje. Por isso nós precisamos atentar para essas palavras de Jesus. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, estes são sinais iniciais, antecipatórios,
mas que estão acontecendo e hão de acontecer no transcorrer da história, até que cheguem os sinais mais próximos. Em segundo lugar, nós vemos sinais mais próximos, que prenunciarão a chegada repentina do fim. Estão nos versículos 15 em diante. Jesus fala aqui de dois nítidos sinais, que serão bem mais perto da volta do Senhor. O primeiro deles é a grande tribulação. É interessante que o Senhor faz um entremesclamento da tribulação vinda sobre a cidade de Jerusalém, que ele chama de abominável da desolação, com a grande tribulação que haverá de ocorrer no mundo inteiro. Estudiosos e teólogos cristãos são quase unânimes em admitir que as palavras que o Senhor Jesus fala no versículo 21, em hipótese alguma, teriam se cumprido ou se cumpriram no ano 70 da era cristã. Porque ele fala dizendo: haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, será um evento único, de proporções apoteóticas e terríveis. Será um tempo de sofrimento sem precedentes na história humana. Lucas registra em seu evangelho que sobre a terra haverá angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Ou seja, será o gemido de parto da terra, a dor excruciante de alguém ou alguma coisa que está chegando ao seu fim e a um fim trágico e de sofrimento. Será um período de dor tão intensa que os dias serão abreviados. Isto é, o tempo da tribulação foi reduzido por Deus em seu cronograma providencial, visando a salvação dos eleitos. Por amor que Deus tem aos eleitos. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, diz Marcos, e ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, que ele escolheu, abreviou tais dias. Percebe que o momento e o cenário que nós estamos vivendo são nitidamente, ou apontam nitidamente para o fim, mas que ainda não será logo. Porque de acordo com a ordem lógica do que o Senhor está falando nesse texto, haverá antes, depois, melhor dizendo, todos esses acontecimentos, a grande tribulação. Nos versos 23 a 28, o Senhor fala sobre falsos cristos. E dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, ou eis o Cristo no interior da casa, ou eis o Cristo em determinado lugar. Disse Jesus: não acrediteis. E aqui nós vemos o Senhor tratando acerca dos falsos cristos, e que isso aponta para a chegada de uma figura expressiva chamada de anticristo. O Senhor diz que no meio de todos esses acontecimentos da tribulação haverão falsos cristos. Mas note que esses falsos cristos, eles têm poderes mais expressivos, porque no verso 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Diferentemente dos falsos cristos que enganarão a muitos, o qual o Senhor fala inicialmente, agora ele dá detalhes mais fortes acerca de quem serão essas figuras. Eles operarão grandes sinais e prodígios, que com certeza impressionarão a medicina e a ciência, aumentando o seu poder de sedução para o desvio da verdade.
muitos serão iludidos por eles, exceto os eleitos. Eu entendo que estes falsos profetas e esses falsos cristos serão como que precursores do anticristo. O apóstolo João, ele nos avisa em sua carta, no capítulo 2, em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 18, dizendo: já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele fala de vem o anticristo no singular. E logo em seguida ele diz muitos anticristos no plural têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. No contexto da carta do apóstolo João, ele identifica esses anticristos como sendo os gnósticos, porque os pré-gnósticos apareceram no cenário da igreja primitiva no primeiro século, ensinando que Jesus não era de carne e osso, que não tinha havido encarnação. E o apóstolo João diz: aquele que nega o Filho de Deus encarnado é o anticristo, é o espírito do anticristo. O apóstolo Paulo chama essa personagem escatológica de homem da iniquidade. Ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, o dia do Senhor, tratando do dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus, Paulo diz que isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós notamos que o surgimento do anticristo se dará antes da volta de Jesus, porque Paulo claramente diz: não acontecerá isso sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. É interessante notar que Paulo descreve o homem da iniquidade, ou o anticristo, de modos muito parecidos com os falsos cristos denunciados por Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10, ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele diz que ele virá com eficácia, oriunda do próprio príncipe das trevas, o diabo, com todo o poder, com sinais, com prodígios. Essas palavras, poder, sinais, prodígios, nos ensinam sobre curas, milagres extraordinários, realizações portentosas, que ultrapassam a capacidade humana. E tudo aquilo que o homem conquistou ao longo dos séculos, do ponto de vista tecnológico, medicinal e em outras áreas humanas. Em suma, esses dois sinais, a grande tribulação e a aparição dos falsos cristos e do anticristo, ocorrerão antes e bem mais próximos da volta de Jesus. Mas em terceiro lugar, na palavra do Senhor, nós vislumbramos sinais que precederão a iminência da chegada gloriosa de Jesus. Os versos 29 a 31, Jesus diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Notamos que estes sinais que precederão a iminência, ou seja, que estarão bem mais perto da volta de Jesus, podem ser identificados como o término da grande tribulação. O verso 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. No grego é depois
da tribulação. Os que sobreviverem àqueles dias terríveis sentirão a atmosfera do retorno do Senhor bem perto. Um outro indício é a agitação dos corpos celestes. Diz o texto que a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Isso significa dizer que a função normal dos corpos celestes será refreada. A escuridão invadirá a terra. As trevas a dominarão. Os corpos celestes serão, segundo o texto grego aqui, literalmente sacudidos. E é desnecessário dizer que a terra sofrerá as suas convulsões. O apóstolo Pedro diz que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Estrepitoso estrondo, elementos se desfazendo abrasados, a terra sendo atingida por esses elementos, nos faz pensar que haverá convulsões sérias e fortes nos corpos celestes. E nos faz vislumbrar um cenário no qual, de fato, o mundo estará chegando ao seu destino final, ao seu adeus, para o seu tempo, para a sua história, para a sua ordem normal de existência. Depois disso, com esses cataclismas, com essa modificação drástica da Terra no estado em que ela se encontra hoje, num dia e hora que ninguém sabe, porque apesar do cenário nos apontar para uma aproximação cada vez maior da vinda do Senhor, isso não significa necessariamente que alguém vai poder decretar ou definir a hora, o mês e o dia em que Ele retornará. Porém, pelas palavras de Jesus, nós entendemos que no dia e hora que ninguém sabe, o Senhor Jesus aparecerá em glória. Ora, Ele fala de escuridão, mas também fala de claridade. Porque em meio às densas trevas e agitação, uma nuvem de luz portentosa resplandecerá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, virá. Sua segunda vinda será pessoal, será visível e será gloriosa. É o que ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando Jesus ascendeu aos céus após a sua ressurreição, os anjos disseram aos galileus que ficaram olhando para cima, estupefatos: por que olhais, por que observais para cima? Este Jesus que vocês estão vendo subindo agora, voltará do mesmo modo que o viste subir. E essa sua vinda, segundo esse texto em Mateus, trará duas consequências imediatas. Primeiro, o lamento das nações. Veja o verso 30. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O apóstolo João, em Apocalipse 1,7, diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Por que as nações lamentarão? Porque o rejeitaram. Porque o desacreditaram. Porque não o aceitaram. Para uns será um dia de trevas, de dor, de angústia eterna. Mas para outros será um dia de reunião e grande alegria. Porque no verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos,
de uma outra extremidade dos céus. Eu entendo que essa passagem da reunião dos salvos pelos anjos do Senhor dizem respeito ao arrebatamento da igreja. Dos quatro ventos, daí uma outra extremidade, de uma extremidade da terra até a extremidade dos céus, segundo Marcos informa. Dos quatro cantos, dos quatro pontos cardeais, em todo o mundo, Jesus, na sua vinda gloriosa, reunirá os seus eleitos. Por isso, nós nos lembramos da palavra do Senhor, quando Ele, ao se despedir dos apóstolos, lhes falou, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Entendo que é por causa disso que Lucas, em seu Evangelho, diz que o Senhor falou, dentro do contexto desse sermão profético, que ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. No descortinar dessas profecias que nós vimos, nós vemos nitidamente uma nota de declínio quanto ao desenvolvimento da história humana. Em outras palavras, o mundo caminha de mal a pior. A tendência é as coisas piorarem. Nessa perspectiva, acho muito importante citar as palavras de C.S. Lewis. Falando sobre a segunda vinda de Jesus, esse autor muito conhecido disse: a doutrina da segunda vinda é profundamente incompatível com todo o caráter evolucionário ou desenvolvimentista do pensamento moderno. Nós fomos ensinados a pensar no mundo como algo que cresce lentamente em direção à perfeição, algo que progride, algo que evolui. A apocalíptica cristã não nos oferece essa esperança. Ela nem mesmo prediz uma decadência gradual. Ela prediz um súbito e violento fim imposto de fora. Um extintor disparado contra uma vela, um tijolo jogado no gramofone, uma cortina descendo sobre uma peça parada. A filosofia de um desenvolvimento gradual no mundo, que conduz a uma perfeição e a vida de felicidade ideal, do ponto de vista cristão, é utópica. Na verdade, o mundo está evoluindo em termos espirituais e em termos de sua própria história. A vinda de Cristo, à medida que o mundo vai gemendo as suas dores, será repentina, será invasiva, adentrará no mundo para provocar uma transição forte e definitiva de um tempo histórico que será apenas que não será nem sequer mais lembrado, para um novo despertar e descortinar da eternidade. Apesar dos sofrimentos do mundo, isso não significa que no meio desses acontecimentos, todos, não haverá uma luz na escuridão. A graça de Deus continua e continuará se manifestando em meio ao pecado. No entanto, persistirá o avanço da maldade e a intensificação dos gemidos no mundo. Não há uma nota sequer de esperança nisso tudo,
Não podemos vislumbrar nenhuma esperança em todo esse contexto profético, apocalíptico, de fim dos tempos falado pelo Senhor, assim. Jesus Cristo. A sua volta decisiva será decisiva e porá um fim a esta terra amaldiçoada pelo pecado, criando um mundo novo. Em seu retorno, Ele eliminará o pecado, o sofrimento e a morte. Ele virá para inaugurar o seu reino eterno. Ele virá para gerar novidade em tudo. Então se cumprirá a palavra de Deus que diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, verso 17. Tudo vai ter um fim. Tudo vai passar. A história não é cíclica. A história não é circular. A história, ela é linear. E ela nos conduzirá para o fim. Tudo vai passar, exceto as palavras de Jesus. Ele mesmo disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E eu gostaria de finalizar citando os dizeres de um autor chamado H.L. Ellison, porque elas são importantes nesse ponto. A vinda, disse ele, é decisiva e final. As pessoas e as coisas nunca mais serão as mesmas. Cada um precisa decidir a sua atitude diante dela e de Cristo antes que ocorra, porque depois será tarde demais. Volte-se para o Senhor. Busque a Deus. Porque diante de todas essas verdades que foram relatadas, há algo que me impressiona na vida das pessoas. É o fato de que algumas, ou muitas delas, acham que o fim do mundo, por se demorar demais, lhes traz algum senso de segurança para que elas não busquem a Deus. Porém, assim como o mundo pode acabar para mim, eu posso acabar para o mundo. O fim do mundo não pode chegar para você, mas o seu fim pode chegar para o mundo. Porque o nosso mundo acaba quando nós morremos. Nesse caso, se Cristo não voltar em nosso tempo para se encontrar conosco, em nosso tempo, nós vamos nos encontrar com Ele. Neste caso, pense bem. Reflita nestas palavras. Não seja daqueles que vivem sem esperança, mas entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se, converta-se, volte-se para o Senhor, porque a única segurança que existe neste mundo que vivemos hoje e no mundo por vir é estar debaixo da proteção, da segurança, da salvação que somente Jesus Cristo, o Senhor, conquistou e proporciona para todo aquele que nele crê. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha de graça, para que você seja mais um, não dos que se perdem, mas dos que aguardam a salvação quando o Senhor voltar.